Então é com muita alegria que nós recebemos a nossa Yasmin, que dirige, entre outros trabalhos, a TV Nova Luz, e o Grupo Espírita Eurípides Massanufo, conhecido como Euripidinho, lá no Terreirão, no Recreio, entre outras múltiplas atividades da nossa irmã, e ela se dispõe dentro daquele preceito de André Luiz, que quando a gente precisar de alguém para fazer um trabalho, procure o ocupado, porque o desocupado normalmente não tem tempo. Então, por isso que ela está aqui, porque ela é extremamente ocupada, mas ainda arranjou um tempo na sua agenda para nós. Então, vamos envolvê-la com as nossas melhores vibrações. Assim aqui. Alô? Alô? Agora foi. Meus irmãos, muito boa noite. Para mim é uma bênção poder estar aqui com vocês, né? E nós hoje vamos conversar um pouco a respeito do processo de obsessão e desobsessão. Vocês já ouviram falar disso? Quem já ouviu, levanta o dedo. É verdade, né? É um processo bem conhecido e bem esclarecido por Allan Kardec. E nós vamos nos valer logo do início do Livro dos Espíritos, para nós começarmos bem do começo, quando Kardec nos explica, e os benfeitores respondem às questões do codificador, e eles dizem o seguinte, que Deus sempre criou. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E nos falam os benfeitores espirituais que nos falta um sentido íntimo que nos faça compreender Deus na sua essência absoluta. E é claro, já que nós estamos nos utilizando para raciocinar de um cérebro que tem começo, meio e fim, não é verdade? Então é complexo para nós compreendermos um ser que é total perfeição, total amor, que nos criou, que nunca foi criado. Ele é, na realidade, eterno, porque não teve começo e jamais terá fim. É muito complexo nós nos aprofundarmos nessa questão, mas Allan Kardec nos diz que nós já temos condições de compreender Deus pelos atributos, ou seja, Ele é único, soberanamente justo e bom. Ele, em realidade, criou desde sempre e nos ama. Ele é a perfeição absoluta, onisciente, ou seja, tudo sabe. Enfim, Kardec vai alongando e nos aprofundando na percepção de que Deus é um ser sensível, nos ama, nos acompanha o processo evolutivo e sempre criou. E logo no início do Livro dos Espíritos, os benfeitores explicam que Deus criou a matéria, ou seja, o princípio material, e a matéria existe em vários e diferentes níveis, desde a matéria mais quintessenciada do mundo espiritual superior até a matéria ponderável, que é essa que nós temos aqui. Tudo modificação do fluido cósmico universal, que existe em vários níveis. Bem, então Deus cria a matéria, mas cria também o princípio inteligente, que em contato com a matéria vai se individualizando e se transforma num dado momento, em espírito. Então, nós começamos a perceber que Deus não criou anjos perfeitos e nós, seres humanos. Ele criou a todos simples e ignorantes. E os anjos, em realidade, são espíritos amadurecidos, mas que também tiveram que enfrentar a fieira do progresso, através dos trabalhos, através do autoconhecimento, através da dor também.
que todos nós passamos. Então não existem seres que foram criados à parte. E os demônios? Quem seriam esses demônios? E Kardec tem uma obra fantástica que é O Céu e o Inferno, na qual Kardec aprofunda a parte do Livro dos Espíritos que trata exatamente das entidades, dos espíritos, nos explicando que todos nós somos espíritos imortais e que aqueles que se encontram em perturbação, aqueles que se encontram em desequilíbrio, muitas vezes acabam ferindo os seus semelhantes. Então, esses espíritos denominados demônios são em realidade irmãos nossos, irmãos em desequilíbrio, irmãos em ignorância ou em maldade. Mas um dia eles haverão de retornar às fieiras do bem e prosseguir no seu caminho. Com essa introdução, nós começamos a perceber que nós, no contato com a matéria, nós evoluímos, mas nós ficamos períodos entre uma encarnação e outra no plano espiritual, que é o plano originário, é o plano primordial. Nós somos espíritos que durante algum tempo nos enraizamos em um corpo físico, nos ligamos a um corpo físico para tecermos o nosso processo educativo. E aí nos ligamos ao corpo no momento em que o espermatozoide de nosso pai se liga ao óvulo da nossa mãe. E a partir de então, esse processo da encarnação começa a se dar. À medida que o ovo, o feto, enfim, vai se desenvolvendo, nós vamos nos enraizando ainda mais ao novo corpo e vamos esquecendo, num processo de perturbação, o nosso passado, mas ele está em nós, inscrito em nós. Então, todas as vivências que nós já tivemos no planeta, elas se encontram aqui, a nível inconsciente, mas elas se encontram em nós. E à medida que nós vamos nos desligando do corpo, reingressando à pátria espiritual, nós vamos tomando posse da nossa memória imortal. Então, por enquanto, aqui nós só temos a lembrança de que somos pessoas nascidas nesse planeta, nesse tempo e nesse espaço. Nós temos a nossa memória dessa encarnação, da nossa personalidade atual. Mas no passado, quem é homem hoje pode ter sido mulher. Quem é mulher hoje pode ter sido homem, porque espírito não tem sexo. E nós vamos tendo as encarnações, as experiências que nós necessitamos para o nosso processo educativo. Eu estou me fazendo entender? Posso continuar? Né? Então, o que acontece? Vez por outra, nós nos equivocamos no passado e às vezes nós temos inimizades que não estão encarnadas, estão no plano espiritual. E essas inimizades algumas vezes nos encontram, né? E o que fazer? Acontecem muitas vezes perseguições espirituais. Então, às vezes, nós estamos em processo de perseguições, padecendo perseguições espirituais. Divaldo Pereira Franco, o grande tribuno baiano, médium, ele relata em algumas palestras que ele passou mais de 20 anos sendo perseguido por uma entidade que ele chamava de máscara de ferro, porque a entidade se apresentava com uma máscara de ferro, lembrando Divaldo de questões de um passado remoto. E essa entidade perseguidora estava ali.
Então, o Divaldo fazia caridade, o Divaldo estudava, procurava se melhorar, estava atento às suas questões éticas, mas mesmo assim, durante um tempo, ele ia caminhando ali, sabendo que se ele pisasse em falso, ele teria alguém, né, que aproveitaria o seu desequilíbrio para lhe trazer alguns dissabores. Então, isso acontece em nossa vida, mas existem perseguições espirituais em virtude de algumas tarefas que nós realizamos, e existem ligações magnéticas com entidades que vão se tecendo com o tempo em virtude da nossa sintonia. São espíritos simpáticos na qualificação que nos dá Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, numa parte muito interessante na qual ele apresenta nos modelos uma coletânea de preces como sugestão. E ali, nesses modelos de prece, ele fala dos anjos de guarda e faz uma introdução. Nessa introdução, ele nos relata que nós temos espíritos nobres que nos orientam, que é aquele guia da nossa encarnação, que avalizou a nossa encarnação diante de Deus e funciona para conosco como um pai amoroso que nos guarda e nos protege. Mas nós temos também espíritos que nos amam, espíritos protetores e familiares, que não chegam a ser espíritos puros muitas vezes, mas que nem por isso são menos bons e magnânimos. São espíritos que foram antigos pais, mães, em outras encarnações, filhos, tios, tias, e continuam a nos ajudar. Não nos abandonam e nos orientam muitas vezes nas questões do nosso dia a dia. E nós podemos recorrer a Deus e a essas entidades nobres que nos querem ajudar para vencermos as nossas questões, os nossos desafios. Mas existem, e aí continua Allan Kardec, as entidades simpáticas a nós. Muitas dessas entidades simpáticas se ligam a nós e entram na nossa residência por analogia de gostos. Por exemplo, a pessoa que frequenta o barzinho da esquina, né? Os barzinhos da esquina que vendem muito álcool, eles têm um tipo de frequência espiritual, certamente que tem. E geralmente a frequência é dessas pessoas que, quando estavam encarnadas na Terra, se utilizavam da bebida. Então elas acorrem aos lugares onde há venda de álcool, porque elas ainda sentem atração. Apesar de estarem desencarnadas, como viveram uma vida muito pautada nas coisas da matéria, não é porque desencarnaram que vão mudar os seus gostos da noite para o dia. Então essas pessoas, olhem bem, eu estou chamando de pessoas, porque são pessoas, são espíritos, mas são iguais a nós, apenas não estão com um corpo de carne. Mas viveram uma vida, um dia a dia, muitas vezes sem grandes cogitações a respeito da vida após a morte, a respeito da ética. Viveram uma vida apenas para saciar os seus prazeres. Então, quando desencarnados, a própria mente não consegue conceber algo além da matéria e dos interesses materiais. Isso faz com que as percepções espirituais dessas entidades fiquem obtusas e elas não conseguem ver os espíritos nobres, que aguardam elas começarem a criar uma espécie de maturidade, de desejo, para se libertarem daquele jugo do dia a dia que elas não conseguiram ainda sair, do qual elas não conseguiram sair. Em um parênteses, e nós vamos continuar a falar das entidades simpáticas que se aferram a nós, mas em um parênteses eu me lembro da obra Nosso Lar, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, a obra escrita pelo espírito André Luiz, na qual André Luiz relata que passou muito tempo no umbral,
passou anos vagando por um lugar muito difícil, ouvindo vozes, vendo espíritos maltrapilhos, perturbados. E ele, tempos depois, resolve fazer uma oração. Quando ele resolve orar, quem leu a obra pode lembrar-se. Quem apareceu para André Luiz? Quem foi? Clarencio, né? Uma entidade nobilíssima, um dos grandes orientadores de nosso lar. E a primeira coisa que o André Luiz fez foi reclamar: puxa vida, há tanto tempo que eu estou aqui e o senhor só me aparece agora. E Clarencio explica a André Luiz: mas eu estou sempre aqui, ao seu lado, venho sempre lhe visitar, mas é a primeira vez que você tem condições de me ver. Olha só como as percepções obtusas da mente, que se aferra apenas às questões materiais, egoísticas, orgulhosas, vaidosas, essas percepções tornam a nossa mente incapaz de perceber a vida espiritual. Então, muitos companheiros desencarnam, mas continuam andando por aí. É uma realidade que a doutrina espírita nos explica. Kardec, no Livro dos Espíritos, com a capacidade que ele tem, que ele tinha, mas ainda tem, esteja encarnado ou não, ele conseguiu, com a sua experiência, classificar os espíritos. Porque os espíritos, por serem as almas dos seres humanos, né, eles são como nós. E existem aqueles que estão num nível superior, mas existem aqueles que estão ainda muito aferrados ao ódio, a desejos de vingança, aos desejos apenas de usufruir o que a matéria lhes possa oferecer. São aqueles classificados por Allan Kardec de espíritos imperfeitos. E dentro desta ordem que ele cria na sua classificação para nos favorecer o entendimento, são vários tipos de espíritos imperfeitos que vagueiam por aí. Desde os debochados, né, que adoram, os galhofeiros, né, até aqueles que adoram enganar. Tem aqueles que não são nem bons nem maus, mas que ficam em cima do muro. Tem aqueles que se comprazem em prejudicar os seres humanos apenas por inveja. Mas tem aqueles que querem se vingar daquela pessoa, de outra, porque naquela pessoa eles reconhecem alguém que lhes prejudicou no passado. Enfim, existem espíritos de diversos tipos no plano espiritual. E por isso nós precisamos perceber a quantas anda o nosso pensamento. Mas então, meus irmãos, o que eu estava dizendo? Que eu disse, olha, vou fazer um parêntese só para ver se vocês estão se lembrando. O que eu estava dizendo? Eu estava falando de um tipo de espíritos que a gente encontra nos lugares que a gente frequenta. Dei exemplo dos bares, são os espíritos o quê? Esses espíritos simpáticos, eles acabam se ligando a nós por analogia de gostos. Então não são nem tão maus, nem tão bons, eles vivem por aí, mas têm semelhança vibratória conosco. E aí nós os atraímos e eles começam a frequentar a nossa casa. Eles entram na nossa casa, sentam no sofá, entendeu? Vão lá para a cozinha, sentem aquele aromazinho e frequentam e passam a ficar por lá. E aí com o tempo a gente vai se sentindo meio irritado. Puxa, eu ando dentro de casa, estou meio irritado, eu não me sinto bem, a família está meio irritadiça. Já aconteceu isso com vocês ou só com a minha família? Ah, não é só comigo, não? Ah, acontece com vocês também? Ah, então quando a gente entra em casa e fica meio irritado, puxa, eu estava bem lá fora, agora eu entro agora aqui, eu fico irritado. Olha, gente, difícil não ter alguma presença espiritual. Isso para dizer que não é incomum
as entidades entrarem na nossa casa, né? Às vezes entram levadas por pessoas que frequentam a nossa casa, não é? E aí você começa a sentir um tal de borogodó. Minha avó chamava aí, eu estou sentindo um borogodó, assim, já estou entendendo, né? Para que os malfeitores encarnados não adentrem a nossa residência, a gente coloca portas, chaves, né? Coloca grades nas janelas. Mas o que a gente faz com os espíritos malsãos? Pergunto eu agora. Eis a questão. Não é? Olha, já o pessoal aqui é afinadíssimo, né, Gilberto? Gilberto é ali, ó. Então, vamos começar a fazer o evangelho no lar, minha gente, né? Vamos escolher um dia na semana. E nesse dia, um horário que seja propício a todos. Vamos convidar os parentes, aqueles que convivem conosco. No entanto, vamos compreender aqueles que não desejam participar. A gente não vai obrigar as pessoas a participarem. E nesse momento, vamos fazer uma oração, vamos abrir o Evangelho, fazer uma leitura e vamos pedir pelos nossos parentes, pela nossa vida, evocar a presença de Jesus no nosso lar. Pedir que haja bênçãos e que, caso entidades tenham adentrado a nossa casa, que elas possam ser conduzidas pelos benfeitores espirituais ao tratamento que elas necessitam. Que não vai ser na nossa casa que elas vão ser amparadas, porque elas necessitam de núcleos da espiritualidade especializados nas dificuldades que elas apresentam. Então vamos começar a orar. Quando nós vemos que um filho, ou a esposa, ou o marido, enfim, alguém que convive conosco não está bem, está irritadiço, irritadiça, nós podemos orar à noite, ou de manhã, ou à tarde, não interessa o horário, mas num momento que a casa fique em paz, que a gente consiga se recolher. Vamos lá abrir o Evangelho, vamos abrir o Fonte Viva, uma dessas obras que trazem páginas edificantes, e vamos visualizar Jesus amparando aquela pessoa, vamos orar por ela, e aí nós vamos percebendo que aos poucos a energia da nossa casa vai mudando. Aos poucos nós também vamos ficando mais tranquilos, mais lúcidos, com mais autocontrole, com mais firmeza no viver ético. Isso é uma busca, meus irmãos. Isso não cai na nossa cabeça como uma trouxa que cai se a gente está na esquina. É uma conquista que nós fazemos no nosso dia a dia. A grande questão nossa é que muitas vezes nós vivemos tragados pelos quefazeres do mundo. Acordamos em cima da hora, fazemos a higiene, mal tomamos café, saímos correndo, e aí é alguma coisa atrás da outra. Não é assim? Então, às vezes a gente lembra de fazer a prece assim que acorda, entramos em sintonia com a espiritualidade superior e percebemos que passamos um dia com muito mais equilíbrio, assim, com uma intuição das coisas, com mais serenidade. Mas no dia seguinte já acordamos tarde, perdemos o horário, saímos correndo e não temos muitas vezes aquela perseverança num trabalho espiritual, que muitas vezes é de 5 minutos. Então, vamos buscar dormir um pouco mais cedo, organizar o nosso quarto, nos recolhermos sem ouvirmos o jornal da meia-noite que trata das grandes tragédias da vida. Não vamos mais levar tragédia para a nossa cama, porque isso não vai resolver o mundo e vai nos deixar em estado de sobreexcitação. O computador, ele mexe com a nossa mente e nos deixa em estado de sobreexcitação. A internet, o Face, depois de uma determinada hora na noite, não é bom a gente ficar vendo aquelas faces, as fotos. Isso deixa a nossa mente num estado de sobreexcitação.
Então vamos tomar as rédeas da nossa vida. O que nós desejamos? Desejamos equilíbrio, desejamos paz, desejamos prosperidade, desejamos saúde física, emocional, espiritual. Vamos buscar aquelas atitudes, aquelas escolhas e aqueles hábitos que vão nos trazer felicidade. Se é felicidade que eu quero, eu não posso andar assim, que nem Alice no País das Maravilhas, que aliás é uma grande metáfora, aquela história fantástica. A Alice encontra o gato e ela não sabe que caminho tomar. E o gato pergunta a ela, mas para onde você quer ir? Aí ela diz, não sei para onde eu quero ir. Então qualquer caminho está bom. Não é verdade? Mas quando nós sabemos para onde nós queremos ir, não, eu quero felicidade, eu quero prosperidade, eu quero saúde, eu quero equilíbrio. Se eu quero isso, é um caminho, é um norte. Então eu tenho que fazer as opções que vão me conduzir ao estado de equilíbrio. E para isso eu tenho que avaliar o momento em que eu me encontro. É o meu estado atual. Como eu estou? O que eu estou fazendo da minha vida atualmente? O que está organizado e o que eu preciso organizar? Então, precisamos fazer uma avaliação do cenário atual, nosso. Porque nós não vamos mudar o outro. Então, eu não tenho que fazer o cenário do outro. Eu tenho que fazer o meu cenário. Como eu desejo estar e como eu estou agora. Olha, eu agora estou com um problema de saúde, eu agora estou com uma questão financeira que eu preciso... Ninguém tem, né? Questão financeira para tratar. Estou até dando um exemplo que não acontece com ninguém. Mas eu tenho que fazer uma avaliação. E não posso ficar adiando isso. Porque às vezes a gente, não vou pensar nisso agora, não. Não é isso. Vamos enfrentar juntos. Se você quiser, pede, faz uma oração antes. Amigos espirituais, meus parentes do mundo espiritual superior, meu anjo de guarda, eu preciso de orientações, eu preciso ter lucidez para realmente ter forças para encarar o período que eu estou passando, analisar a minha vida atual, esse cenário que eu estou vivendo e poder projetar e ver o que eu preciso fazer a cada dia para chegar no cenário que eu desejo para a minha vida. Então vamos orar, vamos pedir esses recursos a Jesus para que Ele nos esclareça a mente e nos faça sair muitas vezes de um processo hipnótico, que a gente está sabendo que as coisas não estão bem, mas a gente vai conduzindo a vida aos trancos e barrancos e não consegue observar o que precisa ser mudado. Então vamos orar, pedir esses recursos aos benfeitores espirituais, que eles nos ajudem. Eu estou saindo eu posso ficar aqui? Vocês todos me veem se eu ficar aqui? Todo mundo me vê? O pessoal aí de trás, está todo mundo me vendo? Levantem o dedo, levantem a mão. Então tá bom. Então nós precisamos observar, bem, eu estou aqui, é o meu cenário. Como é que está a minha vida? E a vida da gente é como se fosse uma pizza com várias fatias. Então eu tenho uma parte da minha pizza que tem a ver com os meus familiares, a minha vida com a minha família. Mas tem uma outra parte que tem a ver com a minha questão espiritual. Como é que eu estou encarando? O que eu estou fazendo para cada dia eu me sentir mais ligado com a espiritualidade superior, com maior energia, com maior vigor espiritual? Mas também tem um outro campo da minha vida, que é aquele que diz respeito à questão da minha saúde física. Não existe isso também? Tem o campo que tem a ver com o meu trabalho. E trabalho não é só aquele que me dá recursos materiais. Diz Kardec que qualquer ocupação útil é trabalho. Então, como eu estou no meu trabalho? Eu me recordo da minha vovó com 94 anos, que ela tinha o trabalho dela, né? Então, ela não conseguia mais levantar-se da cama porque tinha quebradura do fêmur. E o que ela fazia no trabalho dela? Ela tinha as orações, ela era médium, não podia mais ir para a casa espírita,
E então ela orava pelas pessoas. Então ela tinha um horário que ela orava pelo Brasil, tinha o horário que ela assistia aos programas de TV dela, tinha o horário que ela orava pelas pessoas que pediam oração, por aqueles